3 horas da É, tarde, aqui às 11, né? E um dia lindo que está fazendo hoje, aqui no Brasil, outono. sério. E nós na primavera, mas hoje está muito lindo mesmo. Tá sol hoje. Aqui Hoje tá também, bom. tá uma belezinha. Que Então, bom. vou dar aí uma introdução, né? Tá certo? A Leonete, ela é musicóloga e ela já vai falar um pouquinho para a gente disso, né? Que o post saiu a musicoterapeuta e a gente falou bastante sobre isso, né? Tomando meu Então, cafezinho aqui. ai, que delícia! Leonete é musicóloga, é psicóloga, é escritora, é conferencista e tem um currículo aí cheio de coisas boas, né? É de Moçambique, morou no Brasil, agora está em Portugal, né? E já participou de vários congressos, conferências, palestras, e foi nessas andanças pela vida que a gente se conheceu, né, Leonete? Verdade, verdade. Eu conheci a Leonete em cursos, né, de aprimoramento na área da psicologia, né? Uhum. Isso eu acredito que foi meados de 2013, 2014, né? Nós estamos aí já com um bom tempinho de contato. E aí a Leonete, nessas nossas andanças da vida, teve a oportunidade também, né, de conhecer o grupo Fazer o Bem, através do André e da Fernanda, né? Se Linda, não me engano, linda. vocês estiveram na Argentina Na juntos. Argentina, isso mesmo. Foi lá mesmo. E depois disso, a Leonete veio dar uma palestra pela ONG, né? Para quem não conhece a ONG, que está entrando, né, agora, algumas pessoas já nos conhecem, outras não. Então, a ONG Grupo Fazer o Bem, ela é uma ONG que ela é voltada para dar palestras, proporcionar eventos, conferências. A gente está querendo caminhar aí para 2021 para o quarto Congresso Internacional de Educação Especial, né? Uau, É muito total, bom. total sucesso. Então, assim, as palestras são sempre voltadas assim para pais e crianças com essa questão da deficiência, né? Da educação Uhum. especial. E a gente pensa sempre nessa vertente, né? Da Uhum. educação e da saúde, que é tão Sim, sim. importante. E aí a Leonete, em 2015, nos agraciou com a presença dela na Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes, também falando de musicoterapia, que é teu caminho, né, Leonete? Aí eu vou É deixar verdade. você um pouquinho falando aí da musicoterapia, da musicologia, e o quanto que tem essa interface, né, com a psicologia, enfim, tratamento. Quero que você fale agora um pouquinho para a gente. Eu vou me calar. Tá bom. Então, eu acho que assim, às vezes as pessoas se preocupam em saber o que que a gente acabou fazendo, né? E eu tenho um Uhum, currículo grande e eu sempre pergunto qual é a parte do currículo que você quer, né? Que não dá verdade. para dar tudo, porque assim, a gente está sempre procurando. Ainda não parei, ainda eu acho que tem muita coisa para fazer, porque eu acho Nunca que a pode vida parar. é um eterno aprendizado, não tem como. E quanto mais nós damos, parece que mais a gente precisa se suprir para continuar vivendo, porque eu acredito que nós não damos o que nós temos, nós damos o Uhum, que sobra de nós. Por que nós sim. temos é para nós? Senão a gente fica sem, né? Então a gente está sempre colocando conteúdo e tudo mais, e assim, eu trabalho com uma coisa que me encanta, na verdade, me encanta mesmo. Eu escolhi música porque fez parte da minha vida. Olha, lá em casa era mais ou menos assim, quem não canta não come, sabe? Então a gente cresceu cantando, ouvindo música, e foi a primeira coisa que eu fiz, né? Eu fiz todo aquele conservatório musical, e depois, quando foi a época de prestar vestibular, eu morava em São Paulo nessa época. Não vou falar datas, senão aqui eu falo a minha idade. Ainda ontem falando que você falei na década de 80 Ah, quando eu fiz o aniversário. Não, 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 não. você viu que só nós duas já falamos de 2013. Não, para, chega. Mas acontece que, na época, eu fui fazer vestibular para medicina. Eu não sei onde que eu enfiei na minha cabeça que eu queria fazer medicina. Minha mãe dizia assim, que eu ia fazer medicina só se fosse para anestesiar os doentes tocando violino.
porque ela não achava que aquilo tinha a ver comigo, né? Eu Tá. prestei vestibular, inclusive na USP, para medicina, mas eu também prestei para música. E adivinha onde eu passei? Não Na é? música. Eu não fui nem ver o resultado da medicina. Eu, Uhum. eu sei que fiquei encantada. Eu fiz, a minha primeira formação foi bacharelado em piano. E o André está dizendo que quer me ouvir cantar. Daqui a pouquinho, André. Sim, sim. E Cantando ou descantando? no bacharelado em piano, eu tive aula de musicoterapia. Eu só tinha 17 anos. E foi interessante que, assim, eu me apaixonei pela musicoterapia. A minha professora de musicoterapia era Clementina Nastari, uma italiana, que tinha acabado de se graduar na Argentina, porque no Brasil não tinha graduação de musicoterapeuta. Mesmo porque é muito complicado uma pessoa só com música, sem saber de todos os conceitos do cérebro, da anatomia, de tudo isso e saber aonde que está intervindo para isso. Então, Uhum. às vezes, eu acho que a gente ainda brinca muito, a gente ainda faz a coisa muito da questão lúdica. Sim. Mas eu fiquei encantada com a musicoterapia. Estudei, e que ela até me convidou para ser assistente dela. Porque eu Uhum. falei, gente, isso é realmente incrível. Mas depois acabei não fazendo isso, porque quem trabalha com música e com arte sempre encontra essa dificuldade da questão financeira. Tá. Porque todo mundo acha assim que você tem que ensinar de graça, você tem que trabalhar de graça, e antigamente era muito mais, né? Então eu Uhum. acabei indo para o lado do ensino da música, né? Depois também fiz licenciatura em educação artística, e aí eu comecei a trabalhar só com música, tive escola de música durante muitos anos, Uhum. e a musicoterapia sempre andou de uma certa forma paralelamente. Porque como eu dava as aulas de música, eu aplicava musicoterapia com os meus alunos. Tá. Um sonho ainda, que eu acho que ainda vou fazer, é a história do cantoterapia. Uhum. Né? Porque eu acho que o cantoterapia não tem a ver com técnica de cantar, mas Uhum. tem a ver com os efeitos que essa música faz enquanto a pessoa canta. É um momento de prazer e de cura. Uhum. Uhum. Mais tarde, eu achei que devia ir fazer mais alguma graduação, mais alguma coisa, né? Além dos cursos todos que eu fazia. Eu já tinha morado 12 anos aqui em Portugal. Eu saí do Brasil, vim para cá, morei aqui. Eu tive uma escola de música aqui. Eu Uhum. cantei na televisão portuguesa aqui, cantei para o presidente da República, que já fiz um monte de maluqueiras. Me casei com um português, tenho uma filha portuguesa e voltei para o Brasil, né? Voltando para o Brasil, resolvi continuar a estudar. E aí fui fazer psicologia. Uhum. Né? No começo até pensei em fazer fonoaudiologia, porque eu acho que era a melhor coisa por causa da questão do canto, mas fui fazer psicologia. E olha, me encantei com desenvolvimento infantil, me encantei com Uhum. as aulas de neuroanatomia, Tão importante. descobrindo o cérebro, exatamente. Aí eu pensei, vamos colocar a música nessa história aí? E eu tive alguns professores que me incentivaram muito. Carla Nawati, Nabil Sleiman, então foram pessoas Uhum. assim que Leonete, por que você não usa música? E eu falava, não, agora eu vou fazer psicologia. Eu até brincava, eu falei, eu acho que eu troquei 6 por meia dúzia, né? Porque eu não sei o Hum. que dá menos dinheiro, se é psicologia ou se é música. Hum. Mas assim, não dá. Eu sou realmente apaixonada por isso, por música. E dentro da música, eu só contei isso para dizer como foi a minha formação, né? Primeiro foi música mesmo, né? De cantar, de tocar, de fazer arranjos musicais, de fazer composição. E, Uhum. e o musicólogo, uma das coisas também, uma das matérias que me encanta muito, e eu dou sempre que tenho oportunidade, é a história da música. Porque a história da música mostra a história de um povo. Um povo é aquilo que ele canta. Na verdade, é Uhum. uma questão de cultura, é arte e cultura. Então está muito interligado. Às vezes eu acredito que as pessoas me acham meio chata, né? Porque quando alguém fala numa música, eu já conto a história toda. Não, isso foi na década não sei o quê, o cantor fez por causa disso, não, aquele foi exilado. Aquele...
Porque eu falei, hoje nós não temos esses cantores que foram exilados por questão política. Hoje, vocês me desculpem, vocês vão para a rua, discutem, não vamos colocar política aqui. Antigamente eles compunham, gente. Isso era muito bom. Uhum. Nós temos assim um repertório de compositores que era um grito social através da arte e da música. Esse é o trabalho do musicólogo. É um trabalho de ciências da música, é um trabalho complicado, Uhum. que eu acho que hoje não interessa para muita gente. E a gente não encontra espaço para isso. Uhum. Porque mesmo, por exemplo, quando a gente trabalha com música infantil, a gente acha que as crianças podem ouvir tudo. Nós não somos seletivos com aquilo que a gente faz com as crianças, porque da mesma maneira que há um aprendizado para aprender a escrever e a ler, também deveria haver um aprendizado para que tipo de música que eu trabalho com as crianças. E eu não estou falando de letras, eu estou falando de linha musical. Nós temos frases musicais, e daqui a pouquinho eu vou dar exemplo de algumas coisas, porque eu acho que é interessante, porque essa escala musical ela é mágica. Ela é mágica. Ninguém ensinou para ninguém cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é, eu acho que ninguém foi para a barriga da mãe e falou, olha, ouve, Dó, Ré, Mi. Não, não é. Isso nasce com a gente. Se nós fôssemos orientais, talvez a gente tinha a escala pentatônica. Pá, 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 pá. Tínhamos a escala de 5 sons. Mas nós temos essa escala conosco. Então, assim, às vezes usar acordes diferentes, acordes com dissonância, para a criança choca. Porque a música tem uma linguagem que ela envolve, que ela abraça. Então, a diferença do musicólogo para o musicoterapeuta é que o musicólogo conta as histórias para serem escritas ao longo do tempo, analisa fatos políticos e também trabalha a ciência da música, mas o musicoterapeuta trabalha a música como remédio, como cura. Assim como o psicólogo usa as palavras como remédio, porque a gente não pode dar remédio, né? A gente encaminha para o psiquiatra, né? O musicoterapeuta usa a música, usa os sons, usa a percepção auditiva, usa ritmo, que eu acho que isso é riquíssimo. O ano passado eu estive na África com as minhas crianças africanas e eu voltei encantada de lá, porque o ritmo flui no corpo deles, né? E tudo isso está aqui dentro dessa cabecinha. Então, assim, é um mundo encantador, né? Para mim, realmente é um mundo mágico, é um mundo encantado, porque assim, o que a gente faz? A gente apenas direciona. E a gente acrescenta aquilo que a pessoa traz consigo. E eu acho que o nosso problema hoje é que damos poucos recursos. Queremos crescer rápido. Eu digo que a gente quer adultecer rápido e pulamos essa fase infantil. E quando a gente vai falar, né, que foi uma das coisas que você me pediu também, que daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso, o que fazer na quarentena com a questão da musicoterapia, normalmente as pessoas mais adultas, elas vão dizer, isso é coisa de criança. Só que as coisas de criança, elas fazem uma diferença incrível, elas têm aquela coisa do, de novo, faz outra vez, né? Repete outra vez. Isso ocupa tempo e faz as frequências musicais fazerem o seu trabalho. Gleice, eu acho que a música, ela não precisa de apresentações. Ela faz o trabalho dela sozinha. Ela é fantástica. E sabe, Leonete, eu acho que é importante, você tocou em alguns pontos que são bem interessantes. O primeiro, quando você fala da questão, às vezes, dos adultos falarem, essa música é mais infantil e etc, etc, né? Eu me lembro quando você esteve aqui em Mogi, que você fez uma brincadeira no auditório com a música do peixe, né? Como pode um peixe vivo. E as pessoas saíram encantadas, né? Com aquela, vou dizer assim, com aquela dinâmica, né? Que você fez e foi a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E você toca num ponto que também é muito importante, né? Que é a questão assim da música, o quanto que ela mexe com essa questão cerebral, né? Então,
muitas vezes a gente, ou eu diria na maioria das vezes, nós estamos ouvindo uma música e essa música ela mexe o quê? Com as nossas emoções. Né? Tem músicas que nos deixam alegre para frente, a gente tem vontade de sair cantando e dançando. Tem aquelas músicas que nos deixam mais melancólicos, outras que nos remetem a uma memória, né, para a nossa memória Sim, emocional, né? sim. Nos lembramos de coisas, de situação. Então a música ela é muito poderosa, né? Isso falando de uma forma assim muito pouco, né? Muito não Generalizada, na verdade. generalizada e não tão abrangente, né? Por outro lado, né, Leonete, é isso, né? Você faz esse link muito legal nos teus tratamentos, inclusive, que é essa questão da musicoterapia. Né? E quando a gente fala de neuroanatomia, quando a gente fala de neurociência, o quanto que isso está interligado, até a gente tem aí o nosso mestre Lúria, né? Com certeza. Muito. Eu levei, o meu trabalho o último que eu levei foi para a Rússia, para a Universidade Federal. Foi Aham, exatamente isso, sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, sim. claro que colocando Luria e Vygotsky, e o Aham, trabalho que a gente faz, até no próprio ensino do piano, que vai uhum. trabalhar no desenvolvimento infantil, exatamente. E você vê que interessante, né? Até Lúria tem ele faz essa conexão, né? Quando ele está falando das sinapses, dos neurônios, tudo aquilo que se interliga com essa questão da música. E tem aquela frase que a gente gosta muito de falar, né? Que o cérebro ele funciona como uma orquestra, né? Não tem dúvida. Então, acho que essa frase que ele coloca, né, para falar dessa atividade mental, já diz tudo, né? O Sim, cérebro sim. funciona como uma orquestra, tem que funcionar em conjunto, né? E aí, quando nós até tivemos uma conversa, que você consegue ter esse olhar através da musicoterapia, que muitos acham que é só o lúdico, ah, a criança vai lá aprender a tocar um instrumento, a criança vai lá aprender a cantar, né? Quantas redes sinápticas, né, não estão se formando, né, Exato. ou para que a criança ou para o adulto, a gente está falando até de reabilitação, para a Sim, sim. criança e o adulto possa aproveitar de uma forma mais prazerosa, de uma forma gostosa. Eu acho isso interessante porque, assim, a gente fala das crianças porque estamos falando na fase do desenvolvimento. Uhum. Mas, assim, é o tipo de receita, vamos assim dizer, que seriam para todas as faixas etárias. Eu até Aham. anotei aqui algumas coisas só para não esquecer que eu queria falar, porque, na verdade, quando a gente trabalha com música, a gente trabalha o sistema límbico. Sim. E nesse sistema límbico, a gente tem, inclusive, todas as zonas de prazer. Nós temos o Uhum. hipotálamo, a gente come feito desesperado porque a gente quer ter prazer. E a música, ela conversa com várias áreas do cérebro. Porque ela faz essa conversa com, por exemplo, eu uso muito musicoterapia com os meus alunos que têm problema de TDAH, porque parece que é Uhum. moda agora, né? Todo mundo Aham. tem, quem não tem a gente inventa também para ter. Eu fico muito zangada. Eu acho que às vezes a gente tem que tratar os pais, né? Mas tudo bem, isso é um capítulo à parte. Uma das coisas que sempre me chateou quando eu tive escola de música, né? Eu só vou dizer essa data aqui para não assustar muita gente. Eu tive escola de música durante 40 anos, né? Então não me pergunte a minha idade. Pois é. E quando eu tinha escola de música, me chateava muito quando os pais vinham falar assim: ah, ele teve mais notas na aula, ele não está indo bem na escola, vou tirar da coisa que ele mais gosta, que era a música. Eu falei: eu não acredito. Eu não acredito que você vai fazer isso. E eu sempre brincava que a gente trabalhava com supérfluo. Só que ele não tinha que tirar da música, porque a música era o que estimulava a cabeça dele para poder fazer isso. Quando você trabalha piano, mão direita e mão esquerda, você vai trabalhar as funções do lado da razão e do lado da emoção, que vai ajudar depois, inclusive, na matemática, para o entendimento de coisas concretas, porque a música é concreta. Ela parece que viaja, mas ela é concreta. Quando eu falo de ritmos, eu falo de compassos que eles têm que ser exatamente certinhos. E Aham. essa conversa que a gente faz com as questões do cérebro, a música permite isso. Sim.
Sim. Isso é realmente fantástico. Eu acho, eu não sei, quando eu cheguei ao Brasil, também não vou falar a minha idade, mas eu me lembro que na escola tinha um tal de canto orfeônico, porque em Moçambique tinha. A gente fazia coral na escola. Tá. Isso já dava esse estímulo, né? E hoje eu vejo que as escolas não colocam a música como uma prioridade, mas sim quando vai lá para a quinta série, quando deixou aquela primeira parte. Uhum, uhum. Porque aí eles querem ensinar música com uma ciência musical, nota, semibreve, mínima. Eu gosto de ensinar música da seguinte maneira. Como é que a gente aprende uma língua? Falando. Depois a gente vai Hum, saber o que falou. Como é que a uhum, gente aprende música? Ouvindo música, curtindo música, cantando música, vivendo música. Depois vamos entender se é semibreve, se é mínima, se é cheia, o que eu estou fazendo, se é duas vozes. Deixa sair. porque é aí que vem o despertar da curiosidade. Exatamente. Exatamente. Uhum, Eu fico assim, porque a música ela não precisa de muita coisa, ela só precisa ser executada, ela uhum. precisa ser cantada, Ela ela precisa ser precisa ser sentida. tocada. Ela é uma. Ela só não é uma divindade porque nós temos outras que nos dão outros resultados, mas a música ela faz isso, ela tem esse poder. Ela tem poder Uhum, de nos trazer lembranças, ela tem poder de fazer aprender, ela tem poder de uhum, nos emocionar. uhum, Então, não tem como uhum, deixar, não usar a música. Eu uso como terapia porque também fui agregando mais conhecimento na uhum. questão da saúde mental. Tá. Né? Mas eu acho que assim, todo pai e mãe precisa fazer terapia musical. Uhum. Porque em vez de brigar com os filhos, talvez cantando a gente consiga fazer coisas melhores. Alguém falou muito amor. Sim, a música é amor, não tem como. É Não tem, emoção pura, né? não tem como. Com música a gente chora, a gente ri, a gente dorme, a gente agride. Uhum. Eu não A tenho gente, problemas de. Sim, até um rock é uma maneira de colocar a minha agressão para fora. E qual é o problema de usar? Não é? uhum. Acho que a gente devia usar mais. Não é? Também acho. A gente precisava usar mais mesmo. Ah, nós Uhum. temos ele não é chamado de musicoterapeuta, mas é um dos melhores livros que eu conheço, que temos uma tradução em português de Portugal, e acho que também tinha uma tradução no Brasil, que é sobre música infantil, que foi um arranjo que foi trazido por Dalcroze de músicas infantis. Uhum. Porque as músicas infantis, mesmo o nosso ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Olha a simplicidade disso. Pam, 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 pararara, tam, tam, tararara. Porque a primeira fase que a gente trabalha é a linha melódica. Uhum. Eu converso com música. Quando eu dei muito tempo aula de musicalização infantil para crianças de 3 anos de idade. Hum, que delícia. Não, uma delícia. E eu me lembro de uma das mães que falava assim para mim: Você tem muita paciência com as crianças? Eu falei: Não, eu fico com elas 45 minutos, você que atura o dia inteiro. Eu tenho material para trabalhar com ela 45 minutos. Uhum. Por quê? Porque a aula tinha que ser muito, muito ativa. Porque 3 anos de idade, como é que você capta a atenção da criança? Uhum. Tem que ser muito legal. A gente sentava no chão, a gente tinha. E assim, eles querem mexer tudo. Ou nós temos uma boa didática de ensino, ou a gente vai entreter. E a idade da descoberta? Yeah, yeah. E o nosso trabalho não é entretenimento, é Uhum. desenvolvimento. Me lembro de Uhum. uma mãe que ela falava assim: ele chega em casa e ele quer pegar todas as panelas, e ele começa a bater o ritmo nas panelas. Eu falei: é o que a gente faz aqui, com as palmas, com um, dois.
Então ele Aham. começou a fazer, e aí ela começou a perguntar muita coisa, e ela começou a fazer em casa com ele. E era um tempo muito especial para os dois. Porque, veja só, o que a música acabou fazendo com essa família? Unindo. Uhum. Não foi uma coisa que a mãe sabia, mas eu passei tudo. E se tem uma coisa que eu faço, é passar informação. Uhum. Eu não tenho problemas disso. Tanto que ontem eu estava pensando na live de hoje e já tive dois pedidos e eu não liguei porque estava fazendo outras coisas, de fazer um livro sobre musicoterapia, sobre o meu olhar, né? Aí ontem eu pensei, por que eu não fiz, né? Eu devia, acho que eu vou fazer. Mais um para você colocar na sua lista. Eu acho que eu vou fazer. Porque, assim, isso é encantador, principalmente quando as pessoas descobrem a parte do cérebro que eu estou usando. Claro. Às vezes nós precisamos parar tudo para descansar, mas o cérebro não descansa. A música Uhum. tem o poder de chegar lá e dizer, vai dormir, fica quieto. Por Uhum. quê? Porque a música ainda usa uma outra coisa, que a gente usa pouco, né? É a questão das frequências. Sim. A frequência, ela não pede licença, ela entra. Você está aí no Brasil, eu estou aqui, e tem frequências de Wi-Fi aqui, que nos faz conectar e a gente falar. Uhum. Uhum. A música tem essas frequências, que não te pede licença. Você escolhendo a música certa, passando um pouquinho, está um sossego total. No começo dessa pandemia, algumas pessoas me pediram para fazer vídeos e para incentivar as pessoas o que elas podiam fazer, principalmente que tinham filhos dentro de casa, né? Aí eu pensei, eles não têm mais nada que fazer. Gente, se a minha casa for um lugar de obrigações como é numa escola, eu piro. Aham. Eu falei, eles não têm que ficar se entretendo o dia inteiro com desenho na televisão, com coisa para fazer. Gente, que maluqueira é essa? Casa é um lugar para você ter prazer. Uhum. E às vezes sossegar as crianças, uma das coisas que eu digo sempre, coloca uma música num lugar bem escondidinho que ninguém percebe, com um som bem calmo e deixa a música sozinha e você vai fazendo as coisas. Passando um bocadinho, você vai ver todo mundo baixando a bola, ficando quietinho. Isso é Aham. fantástico. Vai Eu criando todo um ambiente. tenho um ambiente. Isso é social. Eu Uhum. recebi um áudio de uma pessoa que pediu ajuda, que eu estou dando suporte para bastante gente, inclusive aí no Brasil, e acho que tinha uma criança autista dentro de casa, que estava desesperada, queria sair, mais duas crianças, parece que o pai tinha pego Covid-19, a mãe estava em casa, era um desespero tão grande, a criança gritava, era uma confusão tão grande e ela pedindo ajuda. Eu ouvi o vídeo, e o que eu ouvi? Eu ouvi no fundo uma televisão ligada. Minha sugestão foi, primeira coisa, desliga a televisão. É mais informação sonora no meio. Isso é loucura. É mais uma frequência. E uma frequência nada agradável para aquele momento. Uhum. Vamos diminuir as frequências, vamos tirar os lugares, vamos colocar um som, vamos acalmar o lugar e depois vamos pensar o que vamos fazer. Uhum. Porque a gente não tem o que eu costumo dizer, a rédea, o comando, o controle na nossa mão. A gente precisa pôr o controle na mão, acalmar tudo. Agora sim, o que nós podemos fazer? Aham. Talvez vamos fazer nada. Mas ótimo, vamos fazer nada felizes. Uhum. Porque o que tem acontecido mais é que as pessoas acabam todas indo para o consultório dos psiquiatras para tomar remédio, né? Uhum. Porque é o imediatismo. Yeah, Eu preciso de uma solução imediata. yeah. Esse é um problema. Só que eu não acredito em milagres. Uhum. É engraçado quando eu falo isso, as pessoas falam assim, puxa, mas você é religiosa, você não acredita em milagres? Eu falei, não. Porque Uhum. milagre é consequência daquilo que eu me prontifiquei para receber. Uhum. Eu até brinco, porque tem uma parte lá na Bíblia que diz que Jesus não conseguiu fazer milagres em Nazaré, acho que foi Nazaré, porque as pessoas eram incrédulas, elas não criam. Então ele não conseguiu. Eu falei, opa, não dependeu de Jesus, dependeu das pessoas que não acreditavam. Porque nós criamos esse milagre. Se eu quero ter uma harmonia dentro de casa, eu crio isso. Uhum. Se eu quero que os meus filhos tenham
um bom desenvolvimento e uma boa saúde mental, então eu vou pegar a música para isso. Uhum. E assim, hoje nós temos muita informação pela internet. Vivemos num mundo com muito mais informação que nós não tínhamos antes. Tudo bem, Uhum. tem coisa boa, tem coisa ruim. Por isso que às vezes eu penso, acho que eu devia ter feito mais. Pelo menos para dar informação, né? Para as pessoas poderem ir buscar. Porque eu não acho que seja fácil nessa pandemia ficar dentro de casa com filhos pequenos Uhum. e ter que explicar para eles por que não podem sair. Sim. Agora, eu tenho visto, por exemplo, aqui nós já saímos desse tempo de emergência, né? Que a gente tinha mesmo que ficar dentro de casa. Mas, assim, as crianças estão felizes porque estão todas com máscaras de bichinhos, de coisas coloridas e que não sei o quê. Então, assim, as avós fazendo as máscaras. Ficou uma Uhum. coisa lúdica. Sim, prazerosa, Prazerosa. né? Tirou Exatamente. aquela obrigação, é uma É, obrigação com prazer. isso, isso. Eu acho que a música deveria ser inserido para qualquer coisa que a gente faça. Claro. Porque, e o tipo de música, a função que aquela música vai ter, porque ela realmente ajuda na saúde mental. A gente não Uhum. tem muita, não tem como deixá-la de lado. Ela é Uhum. essencial. Uhum. Tão essencial que você vai nos dar uma palhinha aí de uns exercíciozinhos bons. Tá bom, pode ser. Vamos na Olha, prática? vamos na prática. Pena que eu tô aqui sozinha também, né? Porque se eu tivesse alguém, ainda punha alguém aqui para fazer comigo, né? Uhum. Para a gente fazer junto. Por exemplo, se a gente estiver na mesa, comendo, acabou de comer, tira a mesa toda, deixa ficar os copos. E agora vamos brincar com os copos. A gente pode pegar, nós brincamos muito com essa música, com aquela. Eu vou pegar esse do cancioneiro infantil, que é os escravos de Jó jogavam caxangá. Então você vai colocando, mas não precisa ser só os escravos de Jó. Por quê? Porque todas as músicas têm ritmo. Uhum. Então quando a gente começa um passo para o outro, olha só o que a gente trabalha nessa música. Vou para cá, eu tenho que ter a percepção do lado direito e do lado esquerdo. Dependendo Uhum. da idade da criança que tiver na mesa, é muito engraçado porque ela troca a mão, ela E não atrapalha consegue. tudo, né? E aí o que a gente tem que fazer? Não, os irmãos são ótimos porque eles zangam uns com os outros. Eles, não, você me errado, volta outra vez, e que não sei o quê. E eu acho que isso é saudável. Leonete, eu vou complementar. Você está falando de criança. Adulto, quando brinca com os escravos de Jó, é a maior farra, porque se atrapalham também. Completamente. Você sabe que eu estudei, assim, eu não posso. Eu brinco, né, que eu fui fazer psicologia porque o problema era eu, né? Afinal de contas, né? Eu falei, eu tenho muita coisa, eu tenho toque, eu tenho essas maluqueiras todas, tenho TDAH, tenho hiperatividade, eu tenho tudo que você pode pensar e imaginar. E até hoje, eu estudei música a vida inteira. Eu fiz os 9 anos de piano, 3 anos de bacharelado em piano. Mas se você me perguntar de repente, direita e esquerda, eu preciso olhar a mão onde tem um anel. Porque Não eu, pode trocar o anel de mão. porque eu não lembro, porque eu não sei onde está. Então, assim, a única coisa que a gente pede, por exemplo, que essas músicas não sejam complexas, Uhum. mas que sejam de melodia fácil, para nós fazermos as duas coisas: cantar a música e colocar a mão fazendo o trabalho, que não deixa de ser um trabalho rítmico, de atenção, de percepção. A gente vira para um lado e depois a gente vira para o outro. O balão do João sobe, sobe pelo ar. O que eu estou fazendo é só isso. Uhum. Só que, quando passa para o outro, quando passa para o outro, parece que isso está fazendo uma roda que está andando. Sim. Está feliz o João a cantarolar, muda de lado, mas o vento a soprar. E a gente tem uma tendência melhor de um lado ou do outro. E olha o controle motor. Uau, nem fale, nem fale. Isso é fantástico. Uhum. As crianças gostam de fazer aula comigo e às vezes é muito engraçado porque assim, os pais querem resultado.
O meu Uhum. problema são pais, né? Meu problema não são os alunos, não são as crianças, são os pais. E a gente tem que fazer algumas gracinhas pro pai e não perder o que a gente quer fazer com a criança. Porque às vezes eles falam, eu não quero estudar hoje, eu quero brincar. Eu falei, então vamos brincar. Uhum. E no final, você brincou a aula inteira e não aprendeu nada, né? Ele aprendeu tudo, você que não aprendeu nada. Porque na brincadeira e no prazer, eu posso não ter colocado conteúdos programáticos naquela aula, Sim. mas eu coloquei vivência. Sim. E aonde a gente aprende mais? Vivenciando, experienciando, nós aprendemos muito mais do que a gente ter na cabeça. Eu costumo dizer que é a diferença da informação e o conhecimento para a sabedoria. Uhum. Informação e conhecimento todo mundo tem. Mas a sabedoria é adquirida com a vivência, com Sim. aquilo que nós fazemos com a informação. E eu acho assim, eu gosto muito do cancioneiro brasileiro, porque mesmo a MPB do brasileiro é muito rica. Por exemplo, uma música tipo Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez que dá lelê, outra vez que dá lá. E você tem esse gingado. Não, você cria suspense. Isso você pode colocar as colocações musicais. E passando um Aham. bocadinho, tá toda a gente cantando. Uhum. Uhum. Fica aquela coisa que se canta o dia todo, que eu acho que é o que nós perdemos hoje com essa música de hoje, que é uma música de venda É, comercial, né? comercial. E nós perdemos o melhor da música, que é a essência que ela traz consigo mesma. Que eu acho que a gente podia ainda estar a tempo de resgatar. Sabe, Gleice, eu acho que essa quarentena veio trazer a gente, fazer a gente olhar para dentro e buscar valores que a gente tinha esquecido na gaveta. Uhum. Porque hoje nós precisamos usar. E mesmo eu vejo assim os professores cobrando tanto dos pais em casa para fazer lição. Se eu tivesse filho nessa idade, nessa faixa etária, meu filho não ia fazer nada. Ele ia Ah, esperar a pandemia acabar, mas sem um pingo de problema. Gente, só como ele ia sair dessa pandemia sem estresse, porque eu só vejo crianças estressadas hoje, uhum. Então foi mães de muito cabelo em cobrado. pé, muito cobradas. Quer dizer, saindo daquilo, ele não vai querer nem entrar dentro de casa, porque o local dentro de casa deveria ser um local de prazer. Eu estava com uma aluna assim, que eu dava aula pela internet. Então, eu estava aqui na minha casa, ela estava lá. Eu dei a primeira aula, dei a segunda, e ela tem uns probleminhas de hiperativismo, toma medicação também e tudo mais. Aí, na última aula, ela estava completamente irritada. Eu falei, não vamos fazer aula. Aí, conversei com a mãe e eu falei, olha, eu acho que logo vai ser possível já parar aqui na quarentena, que a gente está aqui em Portugal. Eu gostaria que ela viesse aqui em casa para dar aula aqui em casa. Ela fez assim, claro, na sua casa eu posso brincar. Aqui não. Aqui eu tenho que fazer as coisas. E eu falei, que chato, né? Eu fiquei tão triste de ter causado isso para ela, porque ela ama música, mas fazer aula de piano pela internet e eu ter que obrigar ela a fazer exercícios, estava me doendo mais a mim do que a ela. Uhum. E ela já veio, já fizemos 2 aulas e já brincamos e já tocamos o bife a 4 mãos. E quando eu não quero tocar, ela diz para eu tocar. E na última aula ela queria fazer teste comigo. Fica virado que eu vou dizer o nome da nota e você fala qual é a nota, qual é o som. Eu falei, gente, isso é muito bom. Não Esse é? ditado Você, melódico ela estava fazendo comigo. claro, você estava tocando, quer dizer, não era ela, vamos colocar, era, segundo os pais, podia ser uma obrigação dela tocar, né? Era você que Exatamente. estava tocando, mas olha o que que essa menina estava aprendendo, porque para ela te testar, ela tem que saber. Exatamente. Exatamente. Quando ela fez isso, eu pensei, não, eu não vou deixar ela fazer isso. Falei, claro que eu vou. Eu Uhum. errei muita, e ela ria quando eu errava. Ela falava, você não viu que era um Fá? Eu falei, desculpa, vamos fazer outra vez. Ah, você então tá atenta que era um Fá. Pois é. Mas eu achei muito interessante, porque assim,
E eu depois fiquei pensando sobre isso. Eu falei, engraçado, né? Quando eu era professora de música, certinha, no conservatório, porque eu dei aula, inclusive numa das melhores escolas aí de São Paulo, que é o Souza Lima. Uhum. Eu levei as minhas crianças ainda para um programa do Faustão. Eu tenho um histórico maluco aqui. Eu era tão certinha com as coisas. Canto Amarelo do Sol. Ah, Fernanda! Ai, Fernanda! Tá bom, já canto. Quando eu tinha que dar as aulas, porque no conservatório tem o conteúdo programático, né? E tinha que, eu acho que eles não aprendiam tanto quanto hoje, que eu faço isso com tanta liberdade. Uhum. E eles brincando aprendem muito mais. Com certeza. Engraçado que a Fernanda pediu para eu cantar, porque eu acho que a gente estava conversando. Gente, isso foi lá na Argentina. Foi, olha, a Fernanda, o André, foram pessoas incríveis que eu conheci. Gente, foi muito bom. E eu estava falando com eles até da maneira de ensinar as cores, né? Ela falou canto Uhum. amarelo, né? E tem um material também, que esse material é brasileiro também, não é do cancioneiro tradicional, mas é de uma pedagoga infantil que fez um trabalho muito bonito com as cores, né? O Amarelo Uhum. do Sol, a música é assim: amarelo do sol que esquenta a manhã, amarelo do ouro da mina, que tingiu o ipê, muitas frutas dourou, até lá dentro do ovo ele pintou. Você procurar onde está o amarelo está Aham. dentro do ovo, o amarelo está no ipê, que é uma árvore brasileira, e os Uhum. ipês são muito lindos, e Uhum. faz despertar isso para o que está fora. Porque assim, a vida eu acho que não é aula de matemática, aula de inglês, aula de música, a vida é vida, ela flui, ela Uhum. vai. E a música conversa com tudo isso, né? Uhum. Uhum. É uma Isso é muito interligação, legal. não é? É, é Uhum. verdade mesmo. E o Que que mais que mais? tem? Vamos Que lá, mais que. temos. Olha, Acho que hã? nós estamos aí com uns 10 minutos só de live, né? Ai, falei muito. Caminhando, caminhando muito para o final. Passa para nós um pouquinho, Leonete, aí dessa. O que a gente pode fazer mais de forma prática? Você já falou bastante, né, de utilizar essas músicas do cancioneiro, com as Sim. crianças, trabalhar mais essa musicalidade. Dá mais alguma palhinha para nós, o que a gente pode estar fazendo? Outra coisa que a gente pode fazer é aproveitar para que tudo dentro de casa vire instrumento. Porque aí a gente tem uma orquestra. A gente Aham. experimenta sonoridade. Veja bem, aquilo que a gente faz com sucata, pegar Uhum. 2 copos, por exemplo, e colocar. Aqui eu vou colocar arroz, aqui eu vou colocar feijão, aqui eu vou Uhum. colocar outro tipo de semente. Quando eu toco, ele tem outro tipo de sonoridade. E o que a gente faz? A gente começa a trabalhar as percepções mais finas. Uhum. Porque como estamos nesse momento imediatista, nós queremos coisas que se respondam. Ninguém mais tem paciência hoje de ler um texto. Ele quer uma síntese. Aham. Nós hoje temos muito mais audiobooks, né? Livros que já são falados, para a gente ir fazendo um monte de coisa e ouvindo. E Escutando com no certeza. carro. Exatamente, exatamente. É bom e não é bom. Porque às vezes, passou daquela parte, eu estava pensando numa outra coisa. Porque nós não temos esse controle todo com a nossa Sim, mente. sim. Então, quando a gente começa a sair fora do padrão, porque o padrão é o que toda a gente consegue entender. Então, se a gente começa a brincar com sonoridades mais simples, mais baixas, nós temos 4 propriedades do som: altura, duração, intensidade e timbre. Só com Uhum. isso, a gente passa umas 3 quarentenas. A altura é quando os sons são agudos ou são graves. Então a gente começa a brincar com essa frequência aguda e grave. Tá bom, se você tiver criança em casa, você vai ouvir gritinhos. Tá tudo certo. Você vai ouvir coisas graves, sons guturais.
além do que estamos exercitando aqui a voz. Então vamos brincar de animais, agora com sons agudos, agora com sons graves. Agora temos que cantar. O interessante da musicoterapia é que nós precisamos emitir os sons. Uhum. Mesmo que seja errado, a gente precisa cantar. Ah, mas eu não sei cantar direito, não faz mal. Não existe preciosismo quando trabalhamos em musicoterapia. Existem sons que nós cantamos e que nós emitimos. Nós temos a altura, agudo e grave, duração, o curto e o longo. Isso a gente pode brincar. Você ficou muito tempo no banheiro. Hoje não temos mais telefone, né? Porque antigamente a gente até tinha o que era o curtinho. Deixa uma torneira pingar quando todo mundo vai dormir. Passando um bocadinho, alguém vai acordar, não aguenta dormir. Mas peraí, é só uma torneira que está pingando. Sim. Quando todos os outros sons falam mais alto, a gente não ouve. Uhum. Então, assim, tudo que parece que é problema, que a criança fez errado, porque tem uma mãe estressada, querendo manter a casa arrumada e tudo mais, se ela entender que tudo que ela pode achar que fez errado, eu posso levar isso para um aprendizado, valeu a quarentena. Uhum. Uhum. Porque nós temos isso de curto, longo, ficou muito tempo. Nós paramos com menos castigos se a gente usar o que ele fez como aprendizado. Uhum. Mas precisávamos de conhecimento para isso, né? Eu falei altura, duração, intensidade. Intensidade é triste trabalhar com eles, porque a gente vai trabalhar volume da música. Então você pode dizer, agora canta alto, eles vão gritar. E tá tudo certo. Eles vão gritar e vão amar, porque a criança adora isso, né? Exato. E os adultos também, gente. É uma expressão de liberdade, né? Uau! Gente, vocês não têm noção. Eu danço. Eu danço sozinha, não tem problema nenhum, porque assim, eu danço, eu canto sozinha. Isso é vida. Eu falei que eu vou estar com 80 anos e vão ter que me aturar, porque eu vou ser uma velhinha muito alegre. Porque isso faz parte de mim, isso é vida. Quando a gente fala de intensidade, é o forte e o fraco. Cresce o som, agora diminui. Vai ser legal porque eles vão aprender algumas regras. Tá bom, agora a intensidade é baixo. Não se pode falar. Todo mundo tem que falar baixo. E a gente pode até fazer um joguinho, olha, vai perder isso, perde algumas regalias se gritar na hora de falar baixo. Se falar, você começa a ter o controle de uma outra maneira. Uhum. Mas você começa a ter o controle. E timbre são as qualidades diferentes dos sons que nós temos. Até partir um copo, caiu no chão, que som que isso aí fez? Foi agudo? Foi grave? Tudo bem, se ele resolver que partiu o restante dos copos para testar, aí o problema da Mas tudo que for por acaso é brincar com a música. Os jogos, a gente tem uma série de jogos prontos. Depois até posso mandar para você. Porque assim, qualquer livro tem uma série de jogos prontos. Mas eu acho muito mais interessante quando nós criamos os nossos. Porque nós conhecemos os limites dos nossos filhos, os limites dos nossos adultos de casa, os pais durões. Você vai criar de acordo até com a realidade daquilo que você tem em casa. Perfeito, perfeito. Essa é a função da musicoterapia. Eu acho que ela é realmente encantadora. Ela é mágica, só que, como tudo, nós temos que gastar tempo procurando o que fazer com ela. Por que muitas vezes eu digo que eu só dou o material no final, quando eu dou palestra, eu dou curso, que não sei o quê? Porque eu não quero que a pessoa já pegue o material, eu quero que elas criem. A função que nos foi dada como crianças, a questão do lado direito e lado esquerdo, né? O lado direito, que é o lado lúdico, quando entra para a escola, eles perdem isso. Porque agora tem que aprender a ler, a escrever. Nós temos expressões assim. Menino, você está no mundo da lua, presta atenção. Só que o mundo da lua precisa de ser equilibrado com o mundo da razão. Sim.
O mundo da Nós, lua é o mundo da criatividade. yeah. E ele é necessário. Uhum. Ele é necessário para nós adultos, Gleice. Ele é necessário para nós. Nós trabalhamos muito com criança e falamos sempre do lúdico, mas para nós precisamos às vezes desligar a razão Uhum. e brincar. E brincar de faz de conta. Brincar de esconder coisas dentro de casa e vamos procurar. Ai, Uhum. vai estragar tudo que eu arrumei. Eu só tenho que ficar dentro de casa, então dentro de casa vai ter que ser todo lugar. Sim. É tudo que eu tenho nesse momento. Uhum. É prazer, é ensinamento e, antes de tudo, eu acho que é vida. Uhum. Vida. Uhum. Eu acredito que o meu amigo psicólogo, ele sempre fala, essa frase não é minha, é dele, ele diz que a vida quer viver. Eu amo Sim. quando ele fala isso. Porque assim, a vida quer viver e nós estamos ali colocando entulhos no rio para que as pessoas possam contornar. É porque é vírus, é porque é política, é porque... Gente, deixa fluir. Uhum. Se a gente conseguir deixar fluir, nós vamos junto nisso. A Uhum. vida vai se tornar com outra cara. Claro. Eu acho que cabe aos adultos buscarem conhecimento, Uhum. mas as crianças também vão adquirindo. E olha, você sabe muito bem, você tem filhos, você aprende com eles. Muito. Com Você certeza. aprende muito o tempo todo, cada minuto, e a gente tem que ter essa percepção da escuta, a percepção do olhar deles e aquilo que eles estão te pedindo, né? Exatamente. Nas pequenas minúcias. E, Leonete, o nosso tempo está se esgotando da live. É com muito pesar que ela tá se esgotando. Ó, já tem pedidos aí para a gente pensar numa segunda live. Vamos pensar. Aí eu canto mais, porque eu sei que o É, pessoal queria muito que eu cantasse. Mas e eu. assim, Fala, e fala. assim, eu acho que a gente pode até pensar numa live assim mais prática, né? A gente teve uma Tá bom. conversa super gostosa, super importante, mas de repente assim, uma coisa mais prática mesmo, né? Então, eu estou terminando aqui. Deixo um recado para todo mundo em meu nome, em nome da ONG Grupo Fazer o Bem, te agradecer muito a tua disponibilidade. Lembrando a todo mundo que no dia 28 também a gente vai ter outra live maravilhosa com uma psicomotricista, Ana Mello, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar postando. E, Leonete, queremos terminar essa live com você cantando. Nos dê o seu dom. Nos dê o seu dom. Que- Amiga, que- super beijo para você. Muito obrigada. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu faria de novo. Na próxima, eu posso procurar um repertório bem grande para nós cantarmos. E eu vou terminar cantando Peixe Vivo. Eu estava pensando aqui o que eu vou cantar rapidamente, então vamos lá. Porque hoje nós temos que fazer essa coisa de peixe, né? Uhum. Viver e tentar viver onde nós estamos vivendo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Eu Ah, preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros, porque esse mundo é feito disso, de sim. gente fazendo bem. Muito obrigada por vocês existirem. Eu que agradeço, que o nosso elo nunca termine. Com certeza. Tchau, minha Um linda. Um beijo bom sábado grande. para você. Tchau. Muito obrigada. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau.